Nos últimos dias, uma rivalidade inesperada ganhou força na política brasileira. Renan Santos, líder do MBL/Partido Missão, está insistindo num confronto direto com Flávio Bolsonaro. Mas por quê? O que existe por trás desse ataque repentino? Hoje você vai entender a verdade que ninguém te contou sobre essa história aí do debate solicitado pelo Renan Santos diretamente a Flávio Bolsonaro. Então, fala pessoal, me chamo William Mendes, sejam bem-vindos a esse canal chamado Charles, o mundo não é mais o mesmo. Já chega deixando o like, se não conhece o canal, se inscreve, porque o vídeo de hoje está pesadíssimo e você vai entender tudo sobre essa treta, beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, tudo começou ali quando o Renan começou a provocar, criticar e tentar puxar o Flávio Bolsonaro para uma disputa direta ali num congresso ali que o MBL fez, o Partido Missão fez, onde o Renan, de forma incisiva, direta e enfática, intima Flávio Bolsonaro para um debate. Quero ver o filho corrupto deles no debate comigo. Flávio Bolsonaro, eu te aguardo. Eu quero acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro. Você enterrou a nossa revolução. Depois de ficar sabendo desse vídeo no programa do Flow, o Flávio Bolsonaro simplesmente ignorou o Renan Santos, dizendo que não sabia quem era o Renan Santos. Porra, vocês agora se odeiam pra valer, né, cara? Eu não sei nem quem é esse cara. Tu enterrou a revolução do cara, Mas quem é esse cara? É o cara do MBL. O lá. Renan que eu conheço é o meu irmão, é o Jair Renan? Não, esse é o Renan outro, Calheiros? é outro. Mas o que eu quero que você entenda é que essa história é muito mais complexa do que parece, tá? A gente vai entender tudo isso. Quem ganha com esse princípio de rivalidade, é o tópico 1 aqui do nosso vídeo de análise dessa situação. O Renan, ele é um cara inteligente, ele não faz movimentos aleatórios, Cada passo dado ali pelo MBL/Partido Missão é calculado milimetricamente e orquestrado dentro da internet. Vocês já puderam ver isso aí e comprovar isso em diversas situações, sejam de treta ou sejam de conquistas deles, tá? E essa rivalidade com um Flávio Bolsonaro da vida, ela não é espontânea, ela é simplesmente estratégica. Aí você vai falar, William, você tá chamando o Renan Santos de estrategista? Sim, e nesse caso sim, tá? Eu não vejo problema nenhum em falar isso do Renan Santos aqui, até porque se ele age dessa forma, eu vou falar que ele tá agindo com estratégia. Se ele agir com burrice, eu vou falar que ele tá agindo com burrice. É simples assim, isso é apenas uma análise, tá? Então, o que acontece? O MBL, perdeu um pouco do espaço na direita ali desde 2018, tanto que no vídeo o próprio Renan Santos diz que o Flávio Bolsonaro enterrou a revolução e blá blá blá, toda essa história. Mas a verdade é que quando começaram a se posicionar contra algumas posições da família Bolsonaro, o MBL perdeu espaço na direita. Isso é um fato, tá? Isso aqui eu não estou inventando não. Outro ponto, o MBL ele precisa de inimigos claros para mobilizar sua base, ou seja, ele precisa ter alguns inimigos ali para poder movimentar as peças do tabuleiro de xadrez 4D que eles tentam todos os dias implementar ali para formar suas estratégias políticas, até para poder levar pautas aí para os congressos que eles fazem aí direto para tentar cooptar pessoas. Um confronto, com figuras grandes gera engajamento e o MBL já faz isso há muito tempo, tá? Não é de hoje que o MBL fica tentando tretinhas. O MBL nunca deixa de falar do Bolsonaro, nunca deixa de falar do Lula, nunca deixa de falar e opinar e mentir ou falar verdades sobre qualquer pessoa grande do cenário político, porque na internet isso é ouro, meu irmão. Na internet isso faz o seu engajamento bombar, porque você, querendo ou não, vai atrair ou simpatizantes dessas pessoas ou hater dessas pessoas, e isso é uma forma de crescimento aqui na internet, que é onde a base militante do MBL se concentra hoje, tá? E aí, o que isso significa? Um ataque ao Flávio Bolsonaro, Eu falo ataque, mas assim, uma investida direta ao Flávio Bolsonaro, pretende atingir
indiretamente o bolsonarismo, tá? E isso aqui é o seguinte: forçar um inimigo dá bastante relevância. E quem é mais valioso como inimigo do que um dos principais nomes aí da família Bolsonaro? Por que eu tô falando isso aqui? Porque a gente sabe, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, que um Bolsonaro pretende vir para a eleição de 2026. Se é o Flávio, não sei. Se é a Michelle, também não sei. Mas um deles virá. Então, o MBL quer que seja o Flávio, tá? Quer que seja o Flávio. E eu explico o porquê. Primeiro, cara, o Flávio não é muito o cara dos debates, né? A direita comete um erro muito grave que não é estudar os seus adversários como se deve. Você pode perceber que nos discursos do Flávio ele só fala de PT, de Lula, de PT, de Lula. E quando é convidado a se manifestar sobre um ataque direto do Renan Santos, uma intimação direta, ele finge não conhecer o Renan Santos. Isso é um problema, porque se realmente ele não conhecer o trabalho do Renan Santos, isso pode fazer com que no futuro, se Flávio Bolsonaro e Renan Santos tiverem frente a frente num debate, o Renan Santos vai engolir o Flávio Bolsonaro, simples assim. Porque o Flávio Bolsonaro comete um erro muito grave que a direita comete, que é menosprezar os seus adversários políticos e achar que só o Lula é um adversário político. Sendo que não existe outras frentes aí políticas, outras ramificações aí políticas vêm crescendo. Então, enfim, a gente vai fazer um vídeo completo só falando sobre isso aqui, que é muito interessante. Mas por que o Flávio Bolsonaro ignorou o Renan Santos? Não vou colocar a visão do Renan Santos, porque eu não tenho muito saco para ficar vendo esses vídeos que eles fazem aí depois do meio-dia, tá? Não tenho saco para isso. Mas enquanto o Renan dispara ali, tá? Flávio Bolsonaro simplesmente ignorou ele lá no Flow, né? Muitos dizem que é fraqueza. Eu não enxergo como fraqueza, eu enxergo como cálculo. Não tem por que também você falar de um cara que você pode conhecer. Eu acho que o Flávio Bolsonaro conhece o Renan Santos. Não é possível. Deu uma de maluco ali. Mas falar sem conhecimento de causa numa situação em que o Igor, né, o cara que estava entrevistando ali, só colocou para gerar um corte para a internet mesmo, eu acho que é meio calcular e entender que o momento não era para aquilo ali, tá? Então a gente pode listar o seguinte: o Flávio Bolsonaro não quer dar palco, né? Querendo ou não, mesmo o MBL tendo muita relevância, mesmo o Partido Missão tendo muita relevância, eles não têm uma relevância do bolsonarismo e nem do petismo, tá? Não tem. Ainda não tem. Pode ser que no futuro tenha. Mas hoje o MBL / Partido Missão precisa do bolsonarismo e precisa do petismo. Precisa do bolsonarismo e do petismo para quê? Para atacar, para gerar ali seus inimigos em comum, para poder farmar e tal, que é o que eu falei para vocês no começo do vídeo, tá? O Flávio sabe que o MBL vive um pouco de polêmica, então decidiu pular essa parte também e focar naquilo que ele acreditava ser mais viável, que é falar sobre outras coisas lá no podcast, tá? Se ele respondesse o Renan, ele amplificaria ali a narrativa, porque daria mais margem e mais assunto para o Renan reagir no dia seguinte, gerar 300 mil cortes, porque esses caras têm um monte de canal espalhado por aí. Todo dia aparece um canal novo do MBL para mim, tá? Ignorando, talvez ele enfraquece um pouco a estratégia do MBL, sim. Por isso que o Renan Santos está insistindo, tá chamando ele de covarde, tá chamando ele de corrupto, tá chamando ele de não sei o quê, para realmente insistir em provocar uma fala ao contrário, para poder ficar aquele joguinho de eu respondo daqui, você responde dali, tá? Então é como aquele velho ditado, cara, não se brigam com quem quer aparecer. Então eu acho que o Flávio meio que adotou isso daí, tá? Então, né, só pra gente, por exemplo, entender qual é o plano do MBL por trás disso. Qual é o plano? Vamos explicar isso aqui pra você também nesse vídeo aqui. Cara, primeira coisa, esse movimento ele faz parte de um plano maior. Todos vocês sabem que o MBL, eu falo MBL, mas é Partido Missão agora, né? Eles têm um plano de colocar alguém para concorrer à eleição de 2026, né? Se é para tirar voto de alguém, não sei. Para apoiar outro, não sei. Mas é tentar ali chegar um pouco mais longe ali na eleição, eles têm esse plano.
Então, qual que é o plano? Criar uma narrativa de nova direita responsável, que é o que eles já vêm criando essa narrativa há muito tempo. Quando nos bastidores vocês sabem que eles se juntam com o PT para poder impeachment o Bolsonaro, eles votam a favor de coisas surreais aí que só o PT é capaz de votar e depois eles fingem que não fizeram nada. Mas a gente sabe que a narrativa é sim angariar votos de bolsonaristas que estão desistindo pelo caminho, tá? Sim, afastar-se do bolsonarismo radical também é uma ideia, já há muito tempo, né? Há muito tempo o Arthur Duval vai a podcasts e fala que não defende mais aquele discurso totalmente de liberdade, não sei o quê. É uma tentativa de se afastar do bolsonarismo mais ainda do que já estão afastados desde há muito tempo. Cara, ganhar a mídia com confrontos públicos também é um dos planos. A gente sabe isso daí, a gente vê o MBL fazendo isso todo dia e é uma estratégia que vem dando muito certo com eles. Recriar uma base jovem que o MBL talvez em algum momento tenha perdido ali, não todos, mas em algum momento tenha perdido essa base jovem. Que seria essa base jovem? Uma base, por exemplo, que deixou de acreditar no MBL para poder acreditar em ex-MBLs que fazem denúncia por aí, ou em outras frentes amplas que vêm surgindo aí. Então o MBL talvez não perde tanto essa base jovem, não perde, tá? Eu entendo que cada dia mais o MBL cresce essa base de jovens, porém, de vez em quando alguém entra na mente de algum desses jovens aí e eles acordam para a realidade e entendem que o MBL, assim como qualquer outro partido, tem falhas também, tá? E é isso, tá? O Renan também ele entende que falando sozinho lá no estúdio deles lá, dificilmente ele vai viralizar. É mais fácil viralizar um corte criticando alguém, criticando o Bolsonaro, xingando o Bolsonaro, xingando o Flávio Bolsonaro, do que simplesmente ele fazer uma análise renal lá e não dar ninguém, por exemplo, assistindo, né? Tanto que hoje em dia ele ainda, acho que ele nem faz mais as análises renais que ele fazia lá, tá? Enfim, acho que é isso. Também tem um ponto muito interessante que eu queria trazer para vocês aqui, que é o seguinte. É o ponto central desse vídeo aqui, eu já ia esquecendo de falar com vocês. O Renan Santos, ele quer que o Flávio Bolsonaro venha para presidente em 2026. Como eu já falei, eles querem botar um Bolsonaro, né, um filho do Bolsonaro na eleição, né? Tentando tirar essa ideia de pôr a Michelle Bolsonaro. Eles querem o alvo virado totalmente aí, como a opção mais viável seria o Flávio Bolsonaro. Até porque não querem deixar o Tarcísio concorrer, porque dizem que o Tarcísio é um candidato do sistema. Por que o MBL quer o Flávio e não o Tarcísio? Primeiro, o Tarcísio tem um apelo maior, o Tarcísio tem como se defender mais de possíveis ataques do MBL ou possíveis enfrentamentos que terão em debates. O Tarcísio tem argumentos, o Tarcísio se enquadra ali como um democrata. Já o Flávio Bolsonaro não. O Flávio Bolsonaro, assim, desculpa, eu acho que se hoje ele bate frente a frente com o Renan Santos em um debate, ele perde. Ele perde feio. Perde feio, tá? Perde feio. Então eu acho que o Renan enxerga que se vier o Flávio Bolsonaro, para ele é melhor. Por quê? Porque o Bolsonaro já está desgastado, a família Bolsonaro já está desgastada, a mídia não vai desistir de bater em cima dos Bolsonaro como sempre fez, e o MBL consegue juntar com a mídia ali para ser mais uma força para poder dar pancada aí nos Bolsonaro, né? E com isso surgindo mais uma vez como nova opção ali, como nova frente ali para a eleição. Então, o Flávio e não o Tarcísio seria o mundo ideal que o MBL quer. Seria o mundo mais viável que o MBL quer. Por isso, o Renan fica provocando o tempo inteiro o Flávio, porque realmente ele quer que a galera acredite, que o Flávio acredite que ele consegue ganhar do Renan em um debate. Coisa que eu acho que não consegue, tá? Coisa que eu acho que, na verdade, o Flávio Bolsonaro não consegue ganhar do Tarcísio num debate. Não consegue ganhar do Pablo Marçal num debate. É o que eu penso, assim. Não é tirando o Flávio Bolsonaro pra merda, não. Mas, de fato, não enxergo o Flávio Bolsonaro como o cara
que seja aquele cara que saiba de tudo e de todos para poder chegar ali com unhas e dentes ali num debate. O negócio dele é ficar falando de PT, é o PT, é o PT, um discurso chato, enfadonho, de ficar só falando do PT como se só existisse o PT nesse planeta. Tá? Então eu penso que o MBL quer o Flávio Bolsonaro como adversário. E o MBL sabe que o Flávio Bolsonaro não é um adversário à altura, porque nem os apoiadores de Jair Bolsonaro concordam com o Flávio em algumas coisas. Assim. Já cansei de ver muitas pessoas falando, eu prefiro o Bolsonaro é honesto, mas os filhos dele, gente que apoia o Bolsonaro, eu já vi falando isso. Então, se eu vi, eu acho que a militância do MBL também já chegou a ver isso. Beleza? E é isso. O que você acha? O MBL tem chance nessa disputa? Eu acho que sim. Eu acho que se vier o Flávio, seria tudo aquilo que o MBL quer para poder escalar mais ainda e pontuar mais ainda nas pesquisas, pontuar mais ainda aí, cooptando mais eleitores ainda, tá? Ou você acha que o Flávio Bolsonaro está fazendo certo em ignorar o MBL? Tem esse ponto também, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui. Então comenta aqui abaixo, que eu quero muito saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Tem vídeo novo todo dia aqui. Vou deixar na tela final 2 vídeos para vocês aqui, explicando um pouco mais dessa situação. Então assista, curta, comente, compartilhe esse canal para a gente crescer mais ainda. E lembre-se, aqui abaixo está o espaço democrático. Eu me coloco aqui como um democrata, então você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo aqui. Mas se você, no respeito e no amor, discordar aqui, claro, eu vou ler seu comentário vai ficar aqui abaixo. Se for um comentário ainda que consiga mudar a minha mente, que consiga praticar o change my mind contra mim, eu até fixo seu comentário aqui sem problema nenhum, tá? Aqui eu tô para dialogar. Aqui eu não tô para poder ficar só arrumando tretinha desnecessária, até porque o meu propósito aqui é tentar entender o cenário político dentro desse caos que é o cenário político, essa polarização idiota de um puxando para lá, outro puxando para cá e ninguém entendendo nada como é que funciona a política do Brasil. Beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo.